Bom dia, graça e paz vos seja multiplicado. Bom dia, paz do Senhor. Hoje vamos estudar mais uma lição sobre a reverência, que é importantíssima para o bom andamento da casa do Senhor nosso Deus, a casa de oração. Uma das observações que não fogem da vista de ninguém quando chega a uma igreja é a ordem e a decência. Como o povo se comporta no templo dedicado à oração, está orando ou conversando? Então, aqui podemos já ver de que o período de oração antes do culto por cada um voluntariamente é muito importante. Não precisa o pastor falando, venham mais cedo e oram. Não, não é assim. Você deve ir mais cedo e orar por tua própria conta e saber que ali é lugar de oração, é lugar de adorarmos e reverenciarmos o nosso Deus. A reverência no ambiente de culto demonstra o grau de espiritualidade daquela igreja. Seus líderes imprimem no povo o seu caráter. E a nossa observação será: como se comportam na presença do Deus Santíssimo? Levíticos 26, 2. Guardareis o dia de descanso e reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Aqui o Senhor nosso Deus diz, reverenciareis o meu santuário. Isso é uma coisa, essa palavra nós precisamos ter bem forte dentro de nós. Reverenciar a casa do Senhor, porque essa é a casa de Deus. A casa onde nós vamos mostrar ao mundo, lá fora, quem nós somos e quem nós adoramos e quem nós servimos. E se nós, dentro da igreja, não sabemos nos comportar, o mundo lá fora vai rir de nós. A quebra dos princípios estabelecidos por Deus significa a falta de conversão, pois uma pessoa convertida tem temor a Deus. Não fica andando pelo templo, não vai ao banheiro durante o culto, não vai beber água ou conversar durante o tempo de celebrações santa ao Senhor dos Senhores. A casa de Deus é para adoração e oração. As outras coisas devem ser feitas fora do templo, e antes ou depois da reunião, em hipótese nenhuma durante o tempo da programação. Para manter a ordem, os obreiros devem ser muito bem treinados e dar exemplo de disciplina rígida. Salmo 5, verso 7. Porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Não é coisa que se precisa observar. A pessoa, para ser membro de uma igreja, já deve ter passado pelo discipulado, onde ele aprende a viver em reverência a Deus. Quando me dirijo ao templo, devo ter em mente que vou me encontrar com Deus, o Supremo Comandante a quem devo tudo e o qual merece muito respeito e honra. Eclesiastes 5:1. Guarda teu pé quando entrares na casa de teu Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Isso aqui é muito profundo. Não adianta ir lá levar sacrifícios, quer dizer, ofertas, e você não estar reverenciando aquela casa do Senhor. Você leva uma oferta, mas não respeita nada daquilo que nós vamos passar hoje nessa lição. Nós vamos ver o que significa estar na casa do Senhor com reverência, para que a nossa oferta realmente seja aceita. A reverência no ambiente do templo se cria a partir do exemplo pessoal. Não faça o que não queres que os outros façam. Tito 2:7. Em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, reverência e sinceridade. Nosso exemplo é o que as pessoas mais seguem. Verdade. A educação que recebemos dos nossos pais aplicamos vivendo em todo o tempo, assim como os pais corrigem os filhos que amam, também o Pai Celestial ama e corrige aqueles que necessitem de correção. Este papel de ensinar e corrigir é dever
dos obreiros que amam e reverenciam ao Senhor nosso Deus. Hebreus 12:9. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós reverenciamos. Não nos sujeitemos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos. Então aqui diz assim muito profundo: queres viver? Então reverencia o Deus Pai. E esse é o único que nós temos que reverenciar, e a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então vamos reverenciar nosso Deus, que Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E aqui fala que os obreiros têm responsabilidade como se fossem nossos pais em casa. A reverência em qualquer lugar, 24 horas por dia, devem ser totais. Reverência total, não algo imitado durante um período de 1 hora ou 2 na igreja. Quem não reverencia a Deus, como espera ser salvo por Ele? Nós plantamos o que um dia queremos colher. Servir a Deus com alegria e devoção, sendo ornamento de santidade e boa conduta, revela quem somos na presença de Deus. Hebreus 12:28. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Amados, isso vem do fundo do coração. Quem teme a Deus, quem ama a Deus, reverencia a Deus. Amém. Pelo comportamento que alguém tem na casa de Deus, podemos saber quem ele é no relacionamento com Deus, se é salvo ou não. Um salvo sempre será luz, nunca mostrará o caminho das trevas, pois este não é o caminho dos salvos. A irreverência revela um caráter fracassado, que Deus não pôde moldar à sua semelhança. Quem não tem lixeira em casa, joga lixo no chão no templo. A revelação é séria. Nós, os salvos, devemos orar para que os faltosos se convertam e assim acabar com a corrupção e degradação da nossa sociedade. Então aqui abrange um todo, né? Como nós somos criados na sociedade, na escola, na faculdade, tudo importa aquilo que nós vamos nos comportar na igreja. Nós vamos nos comportar na igreja de uma maneira pura e santa. O primeiro motivo é porque estamos num lugar santo. E depois nós vamos levar para a igreja o lixo que o mundo nos ensinou. E isso deve ser evitado. Nós ensinamos muito mais pelo nosso exemplo do que pelas nossas palavras. Precisa ser bem entendido. Em todo lugar o povo lê a carta que somos e educamos ou deseducamos conforme o nosso Pai nos ensinou e deu exemplo. Se o Pai é Satanás, mostramos pela nossa falta. Se Deus é nosso Pai, mostramos pelo bom exemplo que temos. A criança não deve andar nos corredores, pois distrai e desvia a atenção do ensino bíblico. O demônio tranca-rua não deve ter espaço no meio do povo de Deus, pois quem faz chegar atrasado é o tranca-rua. O Espírito Santo nunca chega atrasado, nem faz atrasar. Então lembre-se, ou é o Espírito Santo que manda e você chega adiantado e tem um tempo de oração antes da reunião, ou o tranca-rua é o dono e você não é salvo. Todos os salvos devem ter sua própria Bíblia e acompanhar a leitura sugerida e, de preferência, anotar todas as lições aprendidas para depois visitar outros e ensinar o que aprendeu, fazendo discípulos. Durante as reuniões não se come, nem chupa balas ou chiclete, que falta de educação é louvar com chiclete na boca. Durante o período de oração, ninguém deve se movimentar. Jamais devemos sair antes que a reunião tenha sido oficialmente encerrada, nem se movimentar em direção à porta antes da bênção final.
Então aqui tem umas coisas assim que talvez alguém diga, nossa, para que tudo isso? Para a ordem e decência na casa do Senhor. Então é muito tremendo. Você quer louvar ao Senhor e tem chiclete na boca? Isso é muito irreverente. Como você vai louvar? Mesmo para falar com uma pessoa, você vai lá te apresentar para achar um emprego, será que você vai fazer a entrevista com chiclete na boca? E por que louvar a Deus com chiclete na boca? É pior ainda. Então nós temos que ter todo esse cuidado. Quando observarmos algo de anormal, devemos orar, intercedendo e repreendendo o demônio que está atuando na pessoa que age de maneira inconveniente. Sempre devemos estar antes da hora marcada para recebermos e darmos as boas-vindas e igualmente despedi-las cordialmente após a reunião. Esta atitude deve existir sempre, tanto para com os membros amigos quanto com os visitantes. Ceder lugar para os mais velhos e visitantes, tudo isto faz parte da vida de um santo. Jamais ficar de braços dados com o cônjuge ou namorado, pois a casa de Deus é para adorarmos a Deus, abrir a Bíblia, fazer anotações, jamais para namorar. Participar de todas as atividades marcadas pelo pastor ou seu representante. A vestimenta não pode ser um atentado ao pudor. Qualquer parte do corpo que fique exposta é sinal de irreverência. Vestimenta decente reverencia o corpo. Ombros de fora, costas descobertas, perna, parte que fica acima do joelho expostos, é crime, é um atentado ao pudor. Vestimenta degotada com peito de fora é atentado grave ao pudor. Toda reverência, amém, vem de um coração reverente. Amém. E nós somos aquilo que nós mostramos para os outros. A participação na ceia é uma ordem, mas é para aqueles que estão em plena comunhão, não para pessoas que só vêm no dia da ceia, ou é fiel ou infiel. A ceia é para os fiéis. Cada um será julgado conforme edificou outros na fé, ou escandalizou. Hoje é o dia da conversão. Ore pedindo mais sabedoria a Deus, a fim de ser digno de participar com os fiéis. Deus abençoe hoje e sempre. Isso é a minha oração. Vivo para ser bênção, para a glória de Deus ser manifestada e que cada pessoa que me observa possa ver Cristo em mim. Nossa vida é Cristo. Cristo é a vida. Cristo é a verdade que liberta. Só Cristo merece adoração. Nosso culto é para cultuar a Deus 24 horas por dia, em todo lugar, a toda hora. Amados, isso é muito sério. Não é aquela hora lá na igreja, lendo a Bíblia, estudando, participando da programação toda da igreja, sendo discipulador, que é o exemplo que Jesus nos deixou, levando os discípulos à maturidade, para que também se tornem discipuladores, sem que isso seja parte da sua vida, sem que você procure em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não pensa que há salvação. Há promessas bonitas por parte de alguns obreiros, mas eles vão se dar mal na hora do juízo, porque não estão levando as pessoas à santidade, à reverência e ao doar-se a favor de famílias que precisam de visita, precisam de oração, precisam, através do nosso exemplo, chegarem à vida cristã. Que Deus abençoe os amados, que a partir de hoje possa haver reverência, não olhe o exemplo dos outros, não entre na casa de Deus para conversar, mas para orar. E viva o dia orando, orando sem cessar. Ore pelo nosso governo, não faça oposição. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, reverencie em todo o tempo, por amor de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém.